E aí, leitores, estou aqui com o livro do Desassossego. Tem um vídeo que eu coloquei, né, recentemente aí, falando sobre essa minha edição e um pouco sobre o livro, e também comentei um fragmento em que eu menciono que eu tinha o desejo de criar uma série do Desassossego aqui nesse canal, né? Eu confesso que eu não sei se eu terei fôlego suficiente para isso, mas hoje eu senti muita vontade de vir compartilhar esse trecho que eu li, né, recentemente aqui nessa obra. Recentemente foi ontem, e eu senti muita vontade de compartilhar porque é impressionante como o que Fernando Pessoa fala que se adequa a esse meu momento presente. E ele me lembrou muito uma reflexão que eu fiz quando eu estava lendo No Caminho de Swan, do Proust. Eu queria fazer uma espécie de conexão entre esses dois pensamentos, e eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Nessa minha edição é o trecho 27, mas na edição da Penguin não, da Príncipes, eu até menciono que a diferença, né, dessa minha edição para essas outras edições mais comuns é o trecho 115. Eu acredito que todas as edições que seguem essa temática, essa proposta editorial de ser mais assim temática, os fragmentos devem ser muito próximos. Então, mas pela edição da Príncipes, que é a que eu tô comparando no Kindle, é o fragmento 115. E ele diz o seguinte: assim, organizar a nossa vida, que ela seja para os outros um mistério, que quem melhor nos conheça apenas nos desconheça de mais perto que os outros. Esse trecho aqui ele continua, né? Ainda mais assim, eu parei nessa parte para fazer essa reflexão com vocês, porque o que o narrador ele tá dizendo aqui é que isso ele vai falar no decorrer do trecho que ele fez tanto isso na vida dele, né? Era um desejo tão forte, porque ele diz, né? Assim, organizar a nossa vida, que ela seja para os outros um mistério, que quem melhor nos conheça apenas nos desconheça de mais perto que os outros, né? Ele falando assim, organizar a nossa vida, um desejo de que a vida fosse feita dessa forma. E ele vai continuar dizendo assim: assim, eu assim talhei a minha vida, quase que sem pensar nisso. Mas tanta arte instintiva pus em fazê-lo, que para mim próprio me tornei um não de todo clara e nítida individualidade minha, né? Ele diz que meio que sem querer ele foi fazendo isso. Ele foi tornando a vida dele tão misteriosa, né? A vida dele se tornando um mistério que quem o conhecia de perto, quem era próximo a ele, apenas o desconhecia, né? Mais de perto do que os outros. E que ele fez tanto isso que ele acabou, a própria intimidade, né, acabou sendo um pouco desconhecida para ele mesmo. E assim, isso vem muito com esse meu momento presente, que é um momento onde eu decidi realmente levar uma vida mais offline, né? Não por querer ter uma vida misteriosa, por fazer mistério da minha vida. Não por isso, isso não é relevante para mim, mas veio justamente nesse momento onde eu senti essa necessidade, né, de organizar a minha vida de uma forma que ela seja para os outros um mistério, mas no sentido de que eu viva a minha vida dentro da mais realidade possível, porque aí vai entrar na segunda parte do vídeo, que é quando ele vai, do trecho onde ele fala que quem nos conheça apenas nos desconheça de mais perto do que os outros, porque essa
essa vida mais, assim, presente nas redes sociais, principalmente, assim, quem gosta de compartilhar mais sobre o seu dia a dia, né? Um pouco sobre a sua rotina, era muito o meu modo de estar presente nas redes sociais, apesar de que eu compartilhava muito da minha vida, muito mais, eu não compartilhava muito da minha vida, mas eu compartilhava muito mais da minha vida em um perfil privado, né? Mas mesmo sendo num perfil privado, não era um perfil aberto ao público, a gente acaba dando a oportunidade de que as outras pessoas criem narrativas ao nosso respeito, né? Eu acho que a primeira coisa que você sente quando você sai das redes sociais, pelo menos essa foi a minha sensação, é justamente você assumir para si o controle da sua própria narrativa. E isso tem muito a ver com o que o Proust fala aqui nesse trecho que eu vou ler para vocês e no Caminho de Swan, que o Proust ele vai dizer assim, ó: mas nem mesmo com referência às mais insignificantes coisas da vida, somos nós um todo materialmente constituído, idêntico para toda a gente, e de que cada qual não tem mais do que tomar conhecimento, como se tratasse de um livro de contas ou de um testamento. Nossa personalidade social é uma criação do pensamento alheio. Até o ato tão simples a que chamamos ver uma pessoa conhecida é, em parte, um ato intelectual, né? A nossa personalidade social é uma criação do pensamento alheio. E essa criação, e essa nossa personalidade social, que é uma criação do pensamento do outro, ela não é idêntica para todas as pessoas. Ou seja, nós estamos o tempo todo criando versões das pessoas e as pessoas estão o tempo todo criando versões de nós. Eu acho que quando você segue esse conselho, que é o que eu estou fazendo, tentando fazer na minha vida, né, daqui do Fernando Pessoa, quando você organiza a sua vida, que ela seja para os outros um mistério e quem melhor te conheça apenas te desconheça mais de perto do que os outros, essa questão, essas muitas versões de si, elas diminuem, né? Porque se a gente parar para pensar, e é isso que eu estava refletindo, como o Proust está dizendo, né? A nossa personalidade social, ela é uma criação do pensamento do outro, e a intimidade do outro, ela, assim como a nossa, ela é de um todo impenetrável, né? Você pode postar a sua vida inteira nas redes sociais, que ninguém vai conseguir penetrar na tua intimidade. Essas versões, né? Essas personalidades sociais, essas versões que as pessoas vão criando de nós, acaba que elas é um ser que não existe de fato. É um ser que nunca existiu de fato, né? Então eu acho que essa questão de me sentir fragmentada na rede social foi algo que pesou muito para mim, porque assim, porque eu saí do meu perfil público, do meu perfil literário, até já deixei um vídeo lá explicando, já mencionei outras vezes aqui a minha insatisfação da plataforma como criadora de conteúdo. Mas hoje o que eu quero falar com essa mensagem aqui que o Fernando Pessoa me trouxe nesse fragmento, né, e que assim me lembrou bastante o que Proust fala aqui, que a nossa personalidade social é uma criação do pensamento alheio, e que por ser uma criação, sempre será um ser que não existe, de fato, né? Porque a nossa intimidade, ela é de um todo impenetrável, ninguém conhece a intimidade do outro, por mais que você tenha acesso a partes dessa pessoa, porque na vida a gente vai deixando partes de nós, né? Algumas pessoas vão tendo acesso a um número maior dessas partes, mas a nossa intimidade como um todo não. Nessa questão do meu perfil pessoal, de ter me afastado,
foi justamente de me sentir um tanto fragmentada. Eu não sei se eu consigo ser clara com vocês em relação a isso, porque é algo muito íntimo, muito pessoal. Mas o que eu quero deixar de mensagem mesmo, assim, primeiro, eu não tô fazendo uma apologia ao não uso de redes sociais, gente. Cada um sabe de si, né? Essa foi a minha forma de lidar. Recentemente, inclusive, aconteceu um episódio que eu até vocês viram aí que eu estava na praia e eu resolvi entrar no meu perfil pessoal, mudei lá a minha foto de perfil e fui lá e postei uma única foto das minhas férias no meu feed, e é porque é um perfil privado. E nossa, eu me senti, eu olhei para aquilo e eu disse, qual o sentido disso? Nenhum. Sabe? Nenhum sentido pra mim, né? Nenhum sentido. E assim, eu só dou oportunidade, só apenas dando oportunidades de que pessoas criem versões de mim que nunca conseguirá acessar a minha verdade, né? Então, eu acho assim que, como eu falei, não é uma apologia ao não uso de redes sociais, cada um sabe de si. Hoje é o que faz sentido na minha vida. E por isso que esse trecho do Fernando Pessoa fez muito sentido para mim. Organizar a sua vida para que quem te conheça muito de perto apenas te desconheça, né, mais do que os outros. Ela fez muito sentido para mim porque foi esse o sentimento que mais me veio à tona quando eu me afastei das redes sociais. Foi assumir o controle da minha própria narrativa. Foi não dar essa autorização para que pessoas que me conhecem tão pouco, e muitas delas que sequer me conhecem, crie essas personalidades sociais ao meu respeito, crie essas versões, como Proust está dizendo aqui, né? Que a nossa personalidade social sempre vai ser uma criação do pensamento do outro. E esse ser criado pelo outro nunca vai ser um ser que de fato exista. Eu me senti... O que me trouxe de mais imediato benefício para a minha vida foi tirar essa autorização que eu estava, digamos assim, dando para que essas personalidades sociais fossem criadas ao bel prazer, e era algo que eu não estava mais desejando que assim permanecesse. Eu não estava mais desejando manter essa autorização, né? Então, assim, esse trecho do Pessoa fez muito sentido para mim. E o que eu queria deixar, assim, de mensagem para quem segue, para quem acha que tudo bem tá, né, tendo um perfil ali em redes sociais, publicando, vendo o que outras pessoas estão fazendo das próprias vidas, né? Para quem acha que isso é ok para você, assim, isso é um conselho mais de amiga, que um bate-papo mais de amiga. Esteja muito segura em quem você é, muito encaixada em quem você de fato é, porque se você não for uma pessoa muito encaixada, muito certa de quem você de fato é, porque só você pode se conhecer, né? A gente viu aqui com essas duas passagens desses dois livros que só nós sabemos quem nós somos, e eu vou dizer mais, nós só sabemos quem nós somos de verdade na solidão, né? Porque mesmo em contato com outras pessoas, sempre que nós estamos em contato com alguém, a gente está de uma certa forma também tentando fazer com que o outro tenha essa personalidade social da gente a melhor possível, né? E você só vai saber de fato quem você é na solidão, né? Então, assim, esteja muito encaixado em quem você é e muito certo. Eu fico tentando não pausar o vídeo por conta dos aviões passando, mas acaba perdendo um pouco aqui o fio da meada. Mas enfim, para finalizar, esteja muito encaixado em quem você é de verdade, porque é muito fácil, né, a gente se confundir
né? Então, assim, não se confunda. Tenha esse controle da sua própria narrativa para que essa personalidade, essa versão sua que é criada a partir do pensamento do outro, não lhe confunda. Não seja, se conheça o suficiente para saber que essa é uma criação alheia e, portanto, ela não diz respeito a você, ela diz respeito a quem criou, né? Então, assim, essa mensagem desse trecho que ele fala organizar, né? Como ele diz aqui, organizar a nossa vida, que ela seja para os outros um mistério, que tem sido o meu intuito, né? É o meu momento presente, fala muito sobre isso. Não tem nada a ver com fazer um tipo, né? Não é para fazer um tipo, não é para fazer um mistério, mas é justamente para isso, para que eu tenha nas minhas mãos o controle da minha própria narrativa e esteja cada vez mais encaixada nela. Mas não cometamos o erro que Fernando Pessoa fala aqui, que ele fez tanto isso, ele tornou a vida dele tão misteriosa, e que quem melhor nos conheça apenas nos desconheça de mais perto que os outros, né? Ele falou, eu botei tanta arte instintiva em fazê-lo, que para mim próprio me tornei um não todo de clara e nítida individualidade minha, né? Ou seja, não cometamos esse erro de nos empenhar tanto nisso ao ponto de nos desconhecermos também. Pelo contrário, né? Eu acho que quanto mais encaixado você está em você, quanto mais controle, né, você assume da sua própria narrativa, isso só é possível quando você se conhece muito bem e quando você está muito ciente de todos os seus, né, de todas as suas qualidades, de todos os seus monstros interiores, né, de todos os seus defeitos, quando você está muito ciente de quem você é. Para mim, faz sentido uma parte desse trecho, né? Mas não ao ponto, não deixar com que isso te leve ao ponto de que você mesmo se desconheça. Pelo contrário, como eu falei, aproveite a oportunidade para se conhecer tão profundamente, ao ponto de que essa personalidade social, que é uma criação do pensamento do outro, como diz Proust, seja facilmente refutada por você, porque você sabe onde é que está a verdade, né? Então, assim, era essa mensagem que eu queria deixar. E, assim, eu até falei no começo desse vídeo que eu não sei se eu terei fôlego, né, de levar essa série adiante, espero que sim. Mas eu também não quero que o YouTube se transforme em uma nova rede social para mim. Então, realmente, eu venho aqui quando eu tiver, na minha visão, algo relevante para falar para vocês.